Salve, salve família Arena! Salve, salve areneiros e areneiras! Estamos aqui em mais um vídeo no nosso canal para poder falar a respeito de Vitória, a respeito da partida entre Vitória e Jequié. Portanto, já gostaria de pedir o seu like e a sua inscrição aqui no canal, ative as notificações, hype esse vídeo, fortalece, ajuda, porque afinal de contas o Vitória jogou contra o Jequié e empatou por 2-2 e não foi um bom resultado em termos de classificação. A gente vai falar sobre isso e sobre as consequências deste resultado. Fechou? Então vamos começar a trocar ideia. Bom, o Vitória com o resultado de empate por 2-2, e aí eu tô gravando esse vídeo depois da partida do Porto contra o Galícia. O Porto acabou vencendo por 1-0. O Vitória ocupa a terceira colocação com 10 pontos. Fora da zona, temos o Barcelona de Ilhéus com 8 e a Juazeirense também com 8. Vitória se mantém na zona caso Barcelona e Juazeirense não vençam as suas partidas. Essa foi uma das consequências do resultado, né? Para frente, olhando para frente, e olhando em termos de semifinal, neste momento Vitória não tem vantagem, ou seja, Vitória, caso Vitória chegue numa semifinal, o Vitória jogaria o jogo único em Jequié, no próprio Valdomiro Borges. Caso seja segundo colocado, o Vitória jogará no Barradão. Não tem mais condição de alcançar o Bahia na liderança. Ou seja, a primeira fase do Vitória não foi uma boa primeira fase, já podemos afirmar isso de forma categórica. Hoje a diferença do Bahia para o Vitória é basicamente de 8 pontos. Então não foi uma boa primeira fase do Vitória. Mas é o seguinte, no jogo de hoje, o técnico Rodrigo Chagas ganhou alguns reforços. O zagueiro Richelli, o volante Ronald, que se manteve, e o atacante Oswaldo e o atacante Kik, os atacantes Kik e Oswaldo, foram para o time principal, foram para desceram do profissional do time principal para o time do Campeonato Baiano. Além dele, também o Luiz Miguel, que tem sido relacionado para o time principal. Então foram 5 jogadores que foram remanejados. Mas ainda assim, eles não elevaram de forma direta o patamar da atuação do Vitória jogando em Jequié. Na verdade, o Vitória jogou no mesmo patamar ali que vinha atuando no Campeonato Baiano, sobretudo com a liderança do Rodrigo Chagas. O Vitória abriu o placar cedo com o Oswaldo, uma bela jogada, inclusive, do Oswaldo pelo lado direito, que o Kike Saveiro acaba marcando o primeiro gol. Só que a partir daí o Vitória não conseguiu manter a intensidade. O técnico Rodrigo Chagas, na coletiva, falou que muito por conta do calor, o Vitória não conseguiu manter a mesma batida. Mas o fato foi que o Jequié pressionou o Vitória, jogou o Vitória contra seu campo, o Vitória chegou muito pouco depois do gol. E aí o Jequié passou a jogar com a torcida, inclusive o Jequié espelhou o Vitória, jogando com 3 zagueiros também, e chegou ao gol de empate numa jogada rápida que o Richelli não conseguiu interceptar a finalização do centroavante Thiago Recife, a bola desvia e o Nael acabou fazendo o empate. O Jequié chegou a virar a partida ainda no primeiro tempo, só que o gol foi anulado pela arbitragem por conta de impedimento. Volta para a segunda etapa, o Vitória já na primeira etapa o Vitória já tinha feito uma alteração de ordem tática. Ou seja, o Vitória coloca o Edenilson, tira o Edenilson da primeira linha, empurra para a segunda linha e deixa o time muito mais ofensivo no primeiro tempo. No segundo tempo, o Vitória mantém a mesma postura, com o Oswaldo aberto pela direita, o Ronald e Dudu Miraímba com mais liberdade, Edenilson já na segunda linha, e você tinha o lateral direito, o Jean, e na lateral esquerda você tinha o Felipe Vieira. Vitória é, foi mais ofensivo no primeiro tempo, com o segundo tempo, sem a formação dos 3 zagueiros. Só que aí o Jequié conseguiu marcar um gol logo no começo do segundo tempo, numa jogada que o Ronald perde a bola, não pressiona de imediato, lançamento nas costas, o Diogo acaba não fazendo a leitura correta e o Thiago Recife marca na saída de Uricena. Com o 2-1, Vitória se lança completamente ao ataque. E aí o Rodrigo Chagas abre mão do lateral esquerdo, tira o Felipe Vieira, coloca Kiki Saveiro na lateral, coloca Luiz Miguel, traz para o jogo também o Lohan, coloca o Marquinhos Cabral, enfim, o time vai para cima, coloca também o Pablo, que é o Pablo, inclusive, que acaba marcando o gol de empate do Vitória. E o Vitória ainda teve uma oportunidade com o Diogo Silva, que acertou a trave, mas não passou muito disso. Depois que os meninos entraram, o Vitória teve mais velocidade, teve mais intensidade no campo ofensivo, mas muito pouco
para poder chegar ao resultado positivo. Então o Vitória acabou empatando. Esse foi um relato mais geral da partida. E assim, mas uma partida que o Vitória não consegue jogar diante de um adversário de uma qualidade inferior a ele. É muito preocupante, inclusive, né? Campeonato Baiano é o que eu costumo falar em live. É o tipo de campeonato que você não quer, você não faz questão de ganhar, mas você não quer perder. A torcida em geral acredita que o Campeonato Baiano é um campeonato que não se tem tanta relevância. Mas se você perde, é ruim. E o Vitória não tem conseguido vencer com qualidade os seus adversários. O Vitória venceu a Juazeirense numa diferença muito grande, era o time principal do Vitória diante da Juazeirense. Então o Vitória consegue fazer um grande placar. Vence o Barcelona de Ilhéus com o Rodrigo Chagas, a única vitória de Rodrigo Chagas, inclusive. E o time teve dificuldade na primeira etapa, no segundo tempo acaba deslanchando com a presença do Luiz Miguel, mas muito pouco para o Vitória em termos de investimento. Embora esse time do Vitória seja um time mesclado com jogadores da base, jogadores do profissional, mas é muito pouco. Até porque são jogadores que a gente acredita que tem a qualidade para poder fazer um campeonato baiano minimamente seguro e não passar aperto dentro do Campeonato Baiano. No entanto, em campo a gente não vê isso. Né? A Vitória jogou 7 partidas, venceu 2, empatou 4 e perdeu uma. Então, o Rodrigo Chagas, ele encerra essa participação dele com 4 empates e uma vitória. O Jair Ventura venceu um, empatou e perdeu outra. Então, assim, o aproveitamento do Vitória não é bom no Campeonato Baiano. Por que, que eu digo que o Vitória encerra a participação? Por que, que eu falo que o Rodrigo Chagas encerrou a sua participação no Campeonato Baiano? Porque, de acordo com o próprio, o Vitória deve mandar a campo diante do Bahia de Feira e do Galícia o time principal, algo que lá atrás já tinha previsto diante do calendário do Vitória. Deve ser o time principal com alguns reforços de jogadores que se destacaram neste Campeonato Baiano. Aí leia-se Yuri Senna, Edenilson, Zé Breno, Luiz Miguel. São jogadores que devem ser aproveitados no time principal no Campeonato Baiano. Afinal de contas, o Vitória, depois do jogo do Flamengo, só volta a atuar no Brasileiro no dia 11 de março, no Bavi, na Fonte Nova, caso ocorra. Caso não ocorra, será diante do Atlético Mineiro, também no Barradão, no dia 14 de março. Ou seja, tempo suficiente para jogar as 2 partidas da fase final, semifinal e final, que serão jogos únicos no Campeonato Baiano. Então, assim, mais um jogo ruim do Vitória. O Vitória não conseguiu manter a intensidade de jogo, não conseguiu manter a mesma performance. E, assim, claro e evidente que o sol e o calor impacta, e a qualidade do gramado impacta, mas impacta por 2 lados, né? Vitória não ia ter, fisicamente, não ia ter condição de manter a volúpia ofensiva durante muito tempo, mas a expectativa é que o Vitória conseguisse manter tempo suficiente para poder criar, ter volume de jogo, para poder abrir o placar como abriu o placar e ampliar o placar. Para aí ter uma vitória segura. Nem o Jequié conseguiu manter a intensidade de jogo. O Jequié fez basicamente ali 30 minutos, fez basicamente 20, 25 minutos do primeiro tempo muito bons. Depois, no segundo tempo, baixou a linha, passou a se defender mais, muito por conta do gol do primeiro tempo, gol no comecinho do segundo tempo, mas ainda assim o Jequié já tinha entrado pro segundo tempo de forma mais acuada, porque não ia conseguir manter a mesma batida. Só que o Vitória, mesmo com volume de jogo, com posse de bola, pouco criou, pouco chegou, pouco ameaçou o goleiro Thiago. Então, assim, e foi um diagnóstico que a gente já tinha feito lá atrás, né? Que esse esquema de 3 zagueiros para Rodrigo Chagas não tem funcionado. O Vitória com o Rodrigo quase sempre performa melhor quando se altera a plataforma para 2 volantes, um meia e 2 pontas. Foi quando o Vitória, inclusive, chegou ao empate no dia de hoje. Então, assim, resumo da ópera, resumo dessa passagem de Rodrigo Chagas no comando do Vitória no Campeonato Baiano. Não foi um bom prenúncio para um treinador que deve treinar o Vitória na Copa do Nordeste. Vitória teve muita dificuldade jogando com 3 zagueiros, não conseguiu performar bem com o Rodrigo Chagas e deixa a impressão de que esse time é muito frágil para disputar a Copa do Nordeste. Ou seja, se o Vitória tem por planejamento disputar a Copa do Nordeste com o objetivo de chegar de repente em uma semifinal e final, com esse time, o time do Vitória não consegue avançar muito, porque falta qualidade de peça. Por falar em qualidade de peça, hoje tivemos o Richelli atuando numa posição diferente do que ele vinha atuando. Ao invés de ocupar o lado direito de zaga,
ocupou a faixa central e novamente não foi bem. Ele poderia ter dado o bote em cima de Thiago Recife. Ele, no segundo gol, ele foi lento para poder chegar, acabou deixando muito na responsabilidade do Diogo Antônio. Ele poderia ter acelerado para tentar chegar para dividir juntamente com o atacante do Jequié. Enfim, não fez um bom jogo o Richelli. O Ronald também não fez um bom jogo. Eu sempre digo que o Ronald é o jogador que é mais perto de ser titular do time principal que está jogando o Campeonato Baiano. E ele precisa chamar mais responsabilidade e no jogo não chamou essa responsabilidade de ser um jogador construtor que chegue à frente, que organize o time, nem como meia, nem como volante. Enfim, a partida de Ronald não foi bom, não foi bem. Eu esperava no dia de hoje que o Luiz Miguel fosse titular no ataque, para a gente ter uma dupla, sei lá, Luiz Miguel e Oswaldo, ou Luiz Miguel e Kik, mas acabou não acontecendo. O Oswaldo teve boa participação no primeiro tempo, mas depois, junto com o time, acabou sumindo. Aliás, é difícil destacar alguém nesse time do Vitória. Mas se for para destacar alguém, destacaria Edenilson, acho que fez mais uma partida segura. Ele, embora não seja um zagueiro alto, ele é mais um volante do que um zagueiro, ele consegue se impor muito bem na bola aérea, né? Então, um jogador que sai do Campeonato Baiano aí com um viés de repente ser aproveitado mais no profissional. Mas de resto, uma partida do Vitória ruim, uma partida do Vitória teve muita dificuldade mais uma vez diante de um time do interior e agora vai decidir em casa a sua vida. Vitória tem totais condições de garantir a classificação de forma tranquila, buscar esse segundo lugar e jogar a semifinal no Barradão. Mas tudo isso vai depender de um futebol melhor do time profissional, do time principal e resultados consistentes diante de Bahia de Feira e de Galícia, que não deve oferecer resistência ao Vitória. Mas vamos aguardar. Bom, essa é a minha análise. Se você concorda, comenta aqui embaixo. Se você discorda, também comenta aqui embaixo. Mas para tudo isso, eu peço o seu like, peço a sua inscrição aqui no canal. Peço também para você compartilhar esse vídeo em 5 grupos de WhatsApp e também hypar, se possível. Fechou, meu povo? Até a próxima. Fui.